Boa noite. Aqui a gente vai simular esse circuito RLC de acordo com essa prática laboratorial, certo? Se você der uma lida nesse livro-texto aqui ou tiver alguma dúvida nos comentários, pode deixar. Mas basicamente a gente está tentando simular a resistência crítica, os casos de resistência crítica desse circuito, que a resistência crítica é um ponto de resistência que separa o circuito entre o regime subamortecido e o regime superamortecido. Subamortecido, superamortecido. E a resistência crítica caracteriza o regime criticamente amortecido. O regime criticamente amortecido é o que tem a resposta mais rápida, e é quando esse parâmetro epsilon ele é exatamente igual a 1. Quando a gente resolve a EDO atrelada a esse circuito RLC e resolve a equação característica, a gente vê que a resistência crítica nada mais é que um valor de resistência que faz com que a equação característica tenha apenas uma raiz real. E a gente pode usar essa fórmula para descobrir qual é o epsilon, que é a resistência atual sobre a resistência crítica. E essa aqui é a fórmula da resistência crítica. Se a gente fizer o epsilon igual a 1, que é o que a gente quer no regime criticamente amortecido, e resolver, a gente tem o seguinte. O circuito ele tem um capacitor de 470 nanofarads, um indutor de 10 mH. O nosso epsilon a gente quer que seja igual a 1 para que ele seja criticamente amortecido, e um resistor que a gente vai descobrir qual é. Isolando esse termo, no caso, passando 2 multiplicando e passando essa raiz dividindo, a gente chega nesse valor de resistência aqui, aproximadamente 291,72. Ou seja, a gente pode analisar esse circuito aqui em torno dessa resistência, 290,7. Quando a gente aumenta essa resistência, ele entra no regime sobreamortecido, que é quando tem uma resposta mais lenta, e abaixo dessa resistência a gente tem o regime subamortecido, que é quando ele tende a oscilar um pouco. Vamos começar as simulações. Aqui a gente pode ver que o circuito tem uma resposta bem rápida, certo? Se a gente aumentar a resistência, a resposta do circuito passa a ser mais demorada, ou seja, aumentar além de 291,7, e se a gente diminuir a resistência, ele tende a oscilar. Se a gente analisar o comportamento do circuito em torno da resistência, a gente vê que quanto mais perto de 291,7, mais rápido fica a resposta e menos ele deixa de oscilar. Ó, dá pra ver aqui que ele passa um pouco do eixo, ó. Ele tem um valor aqui de 123 mV e depois vai diminuindo de novo, ou seja, ele tem uma pequena subida no eixo. Quando ele está em torno de 290 ohms, ele não passa, ele só tende a decrescer. Ele não passa, ele só responde rapidamente. E quando ele começa a ter uma resistência cada vez maior, esse tamanho dessa curva, né, fica maior, que é a resposta mais lenta. E é basicamente isso. A gente calculou a resistência crítica, que é 291,7, e a gente observou os regimes, né? Como a gente está no simulador, a gente pode observar que se a gente retirasse o resistor, a gente teria apenas um circuito LC que vai ficar oscilando indefinidamente para sempre, né? Porque ele não está dissipando energia de nenhuma maneira. Certo? Muito obrigado por assistir.